Exaltado, engrandecido o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu acabei de fazer uma live. Vou procurar ser mais objetiva, mais rápida. Ao Senhor todo o domínio, poder, majestade, controle de todas as coisas. Gostaria de ler, amados, especificamente a pessoas que estão na prova, né? Todos nós passamos por prova na vida, não é verdade? Desde que acordamos, aliás, desde que nascemos, né? Desde o ventre de nossas mães. Então, vamos ler a prova acerca de provas e tentações. O filho da vizinha está chorando. Eu acho que é na hora de dormir ele. Acerca das provas e tentações. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de um lado para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa, no caso, se não tiver fé, né? O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos, mas glorie-se o irmão abatido. Glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva, porque sai o sol com ardor e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosura, aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação sobre quando for provado. Receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Ou seja, se der legalidade, né? Depois havendo concupiscência, concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Então nós, com relação à tentação, Deus ele dá meios, né, para que nós possamos resistir. Antes da tentação, ele já prepara. Se a pessoa está em espírito, a pessoa resiste. Muitos dizem assim, mas a carne é fraca. A carne é fraca se o espírito estiver adormecido em você e em mim. Mas se espiritualmente nós estivermos fortes, vai vir a tentação, mas antes o Senhor ele nos prepara para que nós resistamos essa tentação. Passamos por muitas provas, desde que nascemos, desde pequenininho, de novinho, a gente vai crescendo, vai passando por muitas coisas na vida, e na fase adulta principalmente, e quando nós estamos para receber uma promessa, passamos por muitas provas, e ao longo da vida toda,
nós passamos por provas, todos nós, ninguém fica imune a isso. Todos nós, seres humanos, passamos por provas. Mas a palavra aqui, no final, que foi que o Senhor disse? Que nós receberíamos se nós perseverarmos até o fim. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Louvado e engrandecido eternamente seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Santo e poderoso é o Senhor, muito digno de louvor e adoração. Eu queria ler um trecho que fala sobre a fé. Está em Tiago 2, iniciando pelo capítulo 14. A fé sem obras para nada aproveita. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e alguém de vós lhe disser, ide em paz, aguentai-vos e fartai-vos, e lhes não deres as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem, também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras, ela é morta? Porventura Abraão, o nosso pai, não foi justificado pelas obras? Quando ofereceu sobre o altar o seu filho, Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura, que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vedes, então, que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recorreu os emissários, os espiões, os espias, e os despediu por outro caminho. Por outro caminho? Eles questionando aqui. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Isso aqui, essa parte de Tiago, exorta para que a pessoa exercite a fé, tenha atitudes de que... E existem várias, amados? Existem várias, a gente sabe. A fé, como está escrito em Hebreus 11, capítulo 11, versículo 1, a fé é a certeza daquilo que nós esperamos e a prova do que não vemos. Momentaneamente nós não vemos. A fé não é algo não é algo palpável, não é algo visível. A fé o versículo já diz. A fé, você crê no invisível. Você crê que algo é possível, embora aos seus olhos mostre impossível. Esta é a fé. E quando ele fala a fé sem obras ela é morta, existem diversas formas de nós manifestarmos a nossa fé.
Quando nós estamos na igreja, que nós pegamos o envelope do dízimo, que isso aí já é uma obrigação, é um dever de todo cristão, né? Devolver o dízimo. Mas que você quer fazer, ofertar, fazer holocausto, fazer um voto, e não pode ser voto de tolo, porque aquele voto de tolo é aquele que você promete e não cumpre. Existem campanhas, tudo isso é manifestação de fé. É você, quando você faz uma caridade, né, uma boa atitude para com seu semelhante, isso é uma manifestação de fé. Quando você leva a cesta básica para alguém, ou você ajuda materialmente, ou numa palavra, ou numa oração, né, libertando alguém, né, que você trabalha na obra, isso é uma manifestação de fé. Existem várias manifestações de fé. E o que é que o Senhor diz? Está escrito em Hebreus 10, 38. Que o justo, o meu justo vive pela fé, e se ele recuar, eu não terei prazer nele. Né? Eu peguei o gancho aqui desse capítulo e versículo de Tiago, mas na verdade, tudo sobre a fé nós encontramos em Hebreus, né? Tem mais, assim, coisas sobre a fé, capítulo e versículo em Hebreus, que fala sobre a fé. Vamos lá ver? A fé é a certeza, né? A convicção do que esperamos, embora não vejamos, momentaneamente não vejamos. É a prova daquilo que nós não vemos. O ventilador está tirando do lugar. E aqui ninguém aguenta ficar sem ventilador. Só essa porta aqui vai abrir. A natureza da fé, exemplos de fé tirados do Antigo Testamento. Hebreus 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que propositalmente eu estou repetindo, tá? Porque eu sei que já falei sobre esse versículo. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por elas antigos alcançaram testemunho pela fé. Entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho do que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Nós sabemos que Abel era aquele filho bom, era aquele rapaz que muito agradava a Deus. Ele ofereceu uma oferta agradável ao Senhor e chamou o irmão, ambos concordaram em oferecer ao Senhor. Depois de os pais dele, né, Adão e Eva, terem pecado, desagradado a Deus, sendo expulso do paraíso, e eles combinaram, inclusive Abel sugeriu, vamos dar uma oferta. Só que Abel, ele deu a sua melhor oferta. Ele pegou as ovelhinhas novinhas, ou seja, ele separou o melhor para dar a Deus. Enquanto o Caim, ele foi pegar, né, que ele cuidava da lavoura, das frutas, das hortaliças, das coisas, ele pegou coisas do chão, gente. Pelo menos no filme eu pude ver isso. Ele pegou coisas do chão, coisas amassadas. Deus não é bobo, não. Deus sabe quando você dá o melhor para Ele.
É a mesma coisa de quando você vai dar uma oferta na igreja, a menos que seja como aquela viúva, né? Que tudo que ela tinha foi maior do que as ofertas que muitos dão na igreja, né? Ela deu tudo dela, mas existem pessoas que têm condições de dar, de devolver no altar, e o que é que dá? Dá resto, só aquelas moedinhas com pirangagem, com avareza. Avareza é pecado. Uma pessoa avarenta é um pecado. Depois nós vamos ver isso mais à frente. Avareza é um pecado. O que é avareza? É a pessoa que é apegada a dinheiro. É muito apegada às coisas materiais, a dinheiro, não é? Existe até uma idolatria. Aquele Deus, Mamon, que é o Deus do dinheiro. Deus com D minúsculo. Deuses estranhos. Então ele é apegado ao dinheiro. E ele, ao invés de dar, o Caim, ao invés de dar a sua melhor oferta, assim como o irmão, agradável ao Senhor, ele pegou coisas do chão, ele pegou de qualquer jeito. E o Senhor não é bobo, não. Mas o Senhor depois teve compaixão dele, porque apesar dele ter morto, né, ter matado o irmão, ele marcou ele para que ninguém fizesse mal a ele. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício que Caim, pelo qual alcançou testemunho do que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara. Visto como antes da sua trasladação, alcançou o testemunho do que agradava a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é galardoador, ele é abençoador daqueles que o buscam. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para... Gente, essa de Abraão, pelo amor de Deus, o único filho, o filho da promessa. Deus pediu a ele colocou, foi levar no altar, fez um altar, colocou o filho. O menino pegou as coisas, só estava faltando, ele ainda perguntou, pai, onde está o novilho, né? Não sei se chama cutelo. Onde está o... Era ele, gente, era ele que ia ser sacrificado. Mas que bom, meu pai, que na hora H, na hora mesmo de matar o menino, sacrificar o menino, o Senhor não permitiu. Disse, Abraão, não faça isso. Então ele queria só ver, né? Assim ele faz conosco, com cada um, comigo e com você. Ele quer ver a nossa fé, se nós cremos realmente nele. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Então nós temos aqui os heróis da fé. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Se lembra daquela passagem de que Sara, com 91 anos, os anjos disseram, né, que ela ia engravidar, ela escondida na tenda, ela sorriu, né? Ela sorriu, ela não acreditou que Deus faria ela gerar filho. Abraão, a princípio, não creu, mas depois ele creu.
Logo no início ele não creu. Então a fé é isso, a fé é a certeza do que esperamos, embora, e a prova do que não vemos, embora aos nossos olhos humanos seja impossível. Nós vemos tantos exemplos por aí, né? Pessoas que eram estéril, e o Senhor faz um milagre, fez paralítico andar, leprosos serem curados, curou 10, né? E só um voltou para agradecer. E tantos milagres que o Senhor fez. E sempre o Senhor perguntou, tu creres? Sempre o Senhor perguntava, a maioria das vezes, crê nisso que eu posso fazer? Muitas vezes era até engraçado, que o Senhor, que queres que eu te faça? Estava muito visível, né, o que a pessoa estava, qual era o milagre que a pessoa estava precisando, necessitando, né, que é diferente de precisar. E o Senhor perguntava, que queres que eu te faça? Crês tu isso? Existiram alguns milagres, né, que o Senhor nem precisou o que a pessoa queria. Como a mulher mesmo hemorrágica que enfrentou a multidão, foi se arrastando porque que sofria 12 anos de uma enfermidade, de uma hemorragia. E ela já tinha utilizado todos os recursos que ela tinha possíveis e imaginários, recorrendo à cura através dos médicos, e não obteve resultado satisfatório. E naquela época as mulheres que estavam no período até de regra, elas eram consideradas como imundas nessa época. Imagina uma mulher que tinha hemorragia. Então, se ela abrisse a boca e fosse dizer, sou eu que quero, não, mas ela foi caladinha, se arrastando, enfrentou a multidão, na certeza. Essa que é uma fé, viu? Ela disse para ela mesma, se eu tão somente tocar nas vestes dele, que coisa linda, tão somente eu tocar nas vestes dele, eu serei curada. Ela falou para si, falou para Deus, claro, mas não foi contando a ninguém, foi contando a si, a Deus e ela. Foi entre ela e Deus. Se eu tão somente tocar nas vestes dele, eu serei curada. Aí ela foi se arrastando, não pediu ajuda a ninguém, foi se arrastando e tocou. Aí o Senhor disse, quem me tocou? Aí um dos discípulos disse assim, quem te tocou, Senhor? O Senhor está vendo essa multidão e pergunta quem te tocou? Aí ele disse, alguém me tocou porque saiu dessa pessoa virtude. Era a mulher. E ela disse, Senhor, fui eu, Senhor, fui eu. Então ele disse, vai filha, tua fé te salvou. E em muitos casos que ele nem perguntava, ele já curava. Tem o filho, né, da viúva de Naim, que vinha no esquife. O rapaz já estava morto e o Senhor ressuscitou. Ele disse, não chores mais. Não chores mais. Mas só que aquele não chores mais era dizendo, ele ressuscitará. Ele não está morto. Ele pode estar morto aí, mas para mim, ele não está morto. Porque ele ia ressuscitar um rapaz. Mas ele se sensibilizou, se comoveu com o choro da viúva e mandou parar aquele cortejo, né, fúnebre, e tocou o rapaz, mandou o rapaz se levantar e ressuscitou. Como ressuscitou Lázaro, que já estava morto
há 4 dias já cheirava mal. E ele chamou Lázaro, sai para fora. As irmãs diziam, se o Senhor estivesse aqui, mestre, o meu irmão não teria morrido. E ele mandou tirar a pedra e disse, Marta disse, mas já há mais já 4 dias, Senhor, já cheira mal. Ele disse que ele ressuscitaria. Ela disse, eu sei que o Senhor ressuscitará no dia da ressurreição. Aí ele disse, eu sou a ressurreição. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Então é assim, amados, a fé sem obras ela é morta. Todos nós que almejamos algo nas nossas vidas, nós precisamos crer, confiar no Senhor, no Todo-Poderoso. Crer que Ele pode todas as coisas e nós podemos nele. Mas é necessário também orar, jejuar, crendo, fazer a nossa parte, que o Senhor faz a parte dele e nós fazemos a nossa parte. E no final de tudo, o Senhor, Ele recompensa, Ele abençoa, Ele nos abençoa, Ele cura, Jeová Rafá, Ele liberta, Ele salva, para a glória e honra do nome do Senhor. Vamos orar ao Pai Nosso? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder, a glória, para todo sempre. Senhor, nós te agradecemos. Gratidão, Senhor, por todos os teus feitos e por muito mais. Te agradecemos pelo dom da vida, pela noite de sono, Senhor, que o Senhor nos concederá. Concedeu na passada e concederá essa noite, uma noite dos justos, uma noite tranquila. Pelo alimento que o Senhor tem